Então, de volta, pessoal, continuando aqui nossa parte 4 do nosso item 3.9, vamos falar um pouquinho aqui sobre conceitos vinculados aí à parte de PKI. Em qualquer implementação de PKI, há uma ampla variedade de conceitos com os quais você deve se familiarizar. SCEP, que seria o Simple Certificate Enrollment Protocol, é um sistema pelo qual os dispositivos podem solicitar um certificado automaticamente usando um URL e um segredo pré-compartilhado. Muitas soluções MDM usam SCEP para emitir certificados para dispositivos móveis registrados. MDM seria lá o Mobile Device Management, né? Para que os certificados sejam mais eficazes, é importante que todos os dispositivos CAs, servidores e endpoints sejam sincronizados. Uma CA online versus uma CA offline. Uma CA offline é uma raiz CA desconectada da rede e normalmente desligada para ser armazenada em um estado desligado em um container fisicamente seguro. Por exemplo, um cofre. Uma CA offline ela deve ser colocada novamente online para assinar novamente ou reemitir certificados para CAs intermediárias, subordinadas ou mesmo secundárias quando seus respectivos certificados estiverem prestes a expirar ou tiverem expirados. O propósito típico de manter uma CA em estado offline é evitar o comprometimento de toda a hierarquia de confiança, pois se a CA raiz for comprometida, todo o ambiente de confiança será comprometido, como eu expliquei para vocês. Então a CA, ela vai estar lá em cima, né? A CA raiz. Tem uma imagem aqui. A CA root aqui, ó, ela vai estar aqui em cima. E embaixo tem a CA intermediária, as leafs, né? E as entidades aqui. Então, se essa aqui for comprometida, toda a estrutura vai embora. Então, assim, por isso que a gente tem que ter o cuidado. Então, emite o certificado da root aqui para as intermediárias e desliga ela. Tira ela da jogada. Só quando precisar de ir lá de novo, liga ela. Se a raiz estiver offline, ela não pode ser comprometida. Portanto, pelo menos a raiz ou a base de estrutura da confiança é protegida e pode ser usada para recriar ou restabelecer a estrutura de confiança, caso ela tenha sido comprometida de alguma forma. Uma CA online é mantida online e conectada à rede o tempo todo. As CAs online devem ser mantidas seguras física e logicamente para gerenciar o risco que uma CA online representa por estar disponível, ativo e acessível. Então, assim, são os dois modos aí, operandi, digamos assim, né? Que uma CA pode funcionar. O Stapling, que seria um dos materiais, não consegui fazer uma tradução bem exatamente, mas o que o Google trouxe para a gente seria um grampeamento de OSCP. A gente vai entender por que esse grampeamento aí. Seria esse grampeamento de SCP certificado, anteriormente TLS, né? É um meio de verificar o status de revogação de certificados X509. Esse mecanismo permite que o apresentador de um certificado anexe ou grampeie uma resposta ao SCP com carimbo de data e hora assinada pela CA emissora. Esse processo de grampeamento permite que o cliente ou destinatário verifique o status de revogação ou de validade, obviamente, né? Do certificado digital oferecido sem precisar interagir diretamente com o servidor OSCP da CA emissora. O grampeamento geralmente é visto como uma melhoria da solução OCSP anterior, né? Pois ele reduz a carga de trabalho do cliente e do servidor OSCP, ao mesmo tempo em que minimiza o risco de DOS contra o sistema OCSP, o que poderia reforçar o cliente a entrar em modo de aceitação padrão se nenhuma resposta do OCSP fosse recebida. Então, o que ele faz? Ele vai meio que juntar ali, junto com a parte do certificado, no nosso tráfego lá, essa parte da resposta do OCSP. Então, ele faz uma validação ali, depois ele não precisa ficar fazendo essa revalidação o tempo inteiro, para justamente evitar uma sobrecarga, digamos assim, no servidor OCSP. Pinning ou HTTP Public Key Pinning, que seria esse HPKP, é um mecanismo de segurança depreciado que não é mais suportado por navegadores modernos para uso geral. O HPKP ele foi concebido para ser um mecanismo de segurança operando em HTTP que permite que um sistema HTTPS impeça a representação por invasores por meio de uso de certificados digitais emitidos de forma fraudulenta. A fixação ela opera fornecendo ao visitante um valor de campo de cabeçalho de resposta HTTP, denominado Public Key Pins, que inclui os hashes certificados usados pelo servidor junto com o carimbo de data e hora de quanto tempo manter esses certificados fixados. Mais ou menos da mesma forma que funciona aqui o Stapling. Assim, a visita inicial de um novo site não é garantida por pinagem, supondo que a visita inicial seja ao site válido e nenhum ataque no caminho esteja ocorrendo, o cliente recebe a lista de certificados válidos para aceitar para e deste servidor específico.
Visitas futuras ao mesmo servidor compararão o hash do certificado digital oferecido atualmente com o hash de certificados fixados no cliente. Se houver uma correspondência, a interação com o site continua desimpedida. Se não houver correspondência, a conexão é rejeitada e uma mensagem de aviso é exibida, indicando que o certificado digital fornecido pelo site não correspondeu ao esperado pelo sistema de pinagem. Infelizmente, a troca de informações de fixação pode ser bloqueada ou falsificada, tornando todo o conceito inútil na maioria das situações. No entanto, se os certificados puderem ser fixados de uma fonte confiável, como fornecedor de um produto, o conceito poderá ser sólido, seguro e útil. Isso é conhecido como pinagem de chave pública ou pinagem estática. O Google pré-fixa todos os certificados de produtos e serviços do Google nos navegadores Chrome para que qualquer fraude relacionada ao serviço online do Google seja detectada, para que os usuários sejam protegidos contra danos e a fraude seja relatada ao Google para investigação. Então, sim, bem complexo isso daí, né? Mas essa parte de pinagem seria uma pré-fixação, digamos assim. Trust Model, que seria o modelo de confiança, refere-se à estrutura da hierarquia de confiança usada por um sistema de autoridade de certificação. É o que a gente está falando desde o início dessa aula, né? O esquema básico de modelo de confiança usado pelas CAs é uma estrutura hierárquica com uma única CA de raiz de nível superior. Uma CA raiz auto-assina o próprio certificado para iniciar a árvore de confiança. Abaixo da CA raiz estão uma, duas ou mais CAs subordinadas. Abaixo de cada CA subordinada pode haver uma, duas ou mais CAs subordinadas e assim por diante. Às vezes, as CAs subordinadas podem ser chamadas de CAs intermediárias ou folha, né, que seria esse CA Leaf. Uma CA Leaf está localizada na parte inferior de uma estrutura confiável de CA e é um conjunto de CAs que interage diretamente com clientes ou usuários finais. No modelo hierárquico de confiança, todas as CAs têm uma única CA pai, mas podem ter várias CAs filhas. Uma CA raiz é o início da confiança. Todas as CAs e participantes do modelo hierárquico de confiança dependem, em última instância, da confiabilidade da CA raiz. Por isso a questão de deixar ela desligada, né? Se ela der ruim aqui, toda a hierarquia, né, vai ter problema. Quase finalizando aqui, Cray Scroll, que seria o depósito de chaves, é um processo de armazenamento pela qual cópias de chaves privadas e chaves secretas são retidas por um sistema de gerenciamento centralizado. Esse sistema armazena com segurança as chaves de criptografia como meio seguro, né, ou de recuperação em caso de desastre. Em termos de criptografia, um desastre é quando uma chave é perdida ou danificada. Se tal chave for armazenada em custódia, ela poderá ser recuperada. Ela pode ser recuperada, né, por um agente custódio de chaves ou agente de recuperação de chaves, o famoso Key Recovery Agent, KRA, ou apenas agente de recuperação, RA, aqui devolvida ao usuário. No entanto, o depósito pode servir sobre outra luz se você for um usuário final que pretende obter segurança completa total. Foi o que a gente viu lá no iníciozinho da aula, né? Se você recebeu sua chave privada ou chave secreta, a emissora ou servidor criptográfico provavelmente retém uma cópia da chave em custódia. Isso significa que, a qualquer momento, um KRA pode retirar sua chave do depósito e usá-la para descriptografar qualquer coisa que você tenha criptografado com sua chave pública ou secreta sem a sua permissão. Obviamente, o depósito de chaves é ótimo para ambientes corporativos privados, mas não se aplica bem à internet pública. O KRA deve ser um indivíduo confiável. Se você está ali num ambiente privado, se o cidadão perdeu o certificado, você coloca outro para lá. Teoricamente, isso funciona só interno, né? Então, mais tranquilo. Uma cadeia de certificados é o relacionamento entre a CA raiz e as entidades de usuário final. A cadeia de certificados é a ligação da CA raiz a um primeiro nível de CA intermediária. E depois dessa CA, há potencialmente outras CAs intermediárias em outros níveis, depois a CA Leaf de nível inferior e, finalmente, a entidade do usuário final. Foi o que a gente viu nessa imagenzinha aqui, né? CA root, CA intermediária, CA Leaf aqui e usuário final. O encadeamento de certificados ou estabelecimento de uma cadeia de confiança também pode ocorrer em um único sistema ou em um ambiente de rede privada. Esse conceito permite que os componentes subordinados conheçam e confiem no elemento acima deles sem ter que conhecer e confiar diretamente na raiz do ambiente, embora às vezes possa chamar de âncora raiz. Bom, pessoal, PKI, um assunto bem puxadinho, mas é basicamente isso, né? As questões que eu vi aí e tem no quiz, é basicamente isso mesmo, essa parte teórica, digamos assim. Parte de certificado, não vi questão muito puxada, muito específica, que as pontos certos, pontos das contas e tudo mais. Pode ter, mas é basicamente isso. Então, espero que tenham gostado. Próxima aula é o quiz. Vejo vocês lá. Forte abraço. Até mais.